Bem-vindo, bem-vinda ao programa Claramente, um programa sobre educação em saúde mental. Hoje apresentarei algumas informações sobre transtorno de personalidade borderline. O transtorno de personalidade borderline, também chamado de transtorno de personalidade limítrofe, é um grave problema de personalidade caracterizado por desregulação emocional, raciocínio extremista, a gente vai ver lá no segundo bloco alguns exemplos, e relacionamentos caóticos. Pessoas com esse sofrimento mental possuem sintomas psiquiátricos diversos, como humor instável e reativo, problemas com a identidade, sensações de irrealidade e despersonalização. Existe a tendência a comportamento briguento também, uma impulsividade, sobretudo autodestrutiva, manipulação, chantagem, conduta suicida, sentimentos crônicos de vazio e de tédio. Essas pessoas com transtorno borderline, elas agem de modo imprevisível, sem se preocuparem com as consequências dos seus atos. Possuem uma tendência a ter crise de cólera. São pessoas aparentemente tidas como rebeldes, problemáticas ou meio geniosas e temperamentais, mas na realidade elas possuem um distúrbio mental grave mais profundo do que aquelas pessoas que têm esses temperamentozinhos assim, mas que não têm uma estrutura alterada importante como tem nesse transtorno. Existe um indivíduo com esse transtorno do tipo impulsivo, no qual existe uma instabilidade emocional, ausência de controle emocional, e o tipo borderline, propriamente dito, que é caracterizado, além dos impulsos descontrolados, a pessoa tem alterações da autoimagem, tendo relacionamentos intensos, instáveis, com comportamento autodestrutivo e dificuldade na criação de projetos para a sua vida. A palavra borderline é uma palavra inglesa que significa limítrofe, linha de demarcação de uma fronteira. Porque border é fronteira, limite, line é linha. A linha que separa uma área de outra é um limítrofe. Esse foi usado por Adolf Stern, que descreveu na década de 1930 uma condição como uma doença que permanece no limite entre a neurose e a psicose. O transtorno de personalidade borderline afeta seriamente toda a vida da pessoa acometida por esse sofrimento, causando prejuízos significativos tanto para si mesmo como para outras pessoas. Ela frequentemente precisa estar em uso de medicamentos psicotrópicos, como antidepressivos ou moduladores do humor, neuroléticos, para evitar descontrole emocional intenso. Os sintomas aparecem mais no fim da adolescência e se concretizam nos primeiros anos da fase adulta, persistindo geralmente por toda a vida, a menos que haja algumas determinações que a gente vai falar no segundo bloco da pessoa procurar ajuda. Muitas vezes, a severidade do transtorno diminui com o tempo. É verdade. Envolvimento com drogas, tentativa de suicídio, suicídio consumado são possíveis resultados se a pessoa não se submeter aos devidos cuidados e uma terapia psiquiátrica e psicológica. A causa do transtorno de personalidade borderline se relaciona com uma soma de fatores, que inclui uma infância traumática com diversas formas de abuso naquela família de origem, como separação dos pais, abusos sexuais e emocionais, e também tem a ver com uma certa predisposição genética e alterações ou disfunções no metabolismo cerebral. Em média, 2% da população sofre do transtorno borderline, 76% em mulheres, 20% na população carcerária e cerca de 80% dos pacientes com transtorno de personalidade borderline relatam que o casamento de seus pais foi ou é bastante disfuncional, com muitos conflitos. Muitos pacientes com esse transtorno experimentam negligência ou experimentaram no seu passado ou continuam ainda
experimentando no presente negligência e abusos físicos e sexuais dentro da família de origem. Mas, apesar disso, cerca de 20 a 25% das pessoas com transtorno borderline vêm de famílias estruturadas. Não tem grandes complicações nessa família, desse grupo de pessoas aí. Bom, a gente, para fazer uma avaliação inicial na direção de um diagnóstico sobre se a pessoa tem ou não esse tipo de transtorno, é importante o médico pedir exame de sangue para medir os níveis de TSH, para excluir a possibilidade de ter um problema de tireoide, de hipotireoidismo, por exemplo, e também pedir a dosagem do cálcio sérico para descartar uma possível doença metabólica. Um hemograma completo também é importante para ver se tem alguma infecção sistêmica que possa colaborar, né, ou encontrar algum tipo de outra doença crônica facilmente diagnosticada pelo exame de sangue. Muitas vezes se consegue fazer isso. A sorologia para excluir a infecção por sífilis ou HIV também é importante, porque sífilis e HIV podem afetar áreas cerebrais. Também é importante fazer exames neurológicos como o eletroencefalograma, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, para ver se encontra ou se exclui, né, lesões cerebrais como tumores e outras doenças cerebrais. Bom, vamos ver agora alguns sintomas que acontecem nas pessoas que têm transtorno de personalidade borderline ou limítrofe. Primeiro, sintomas afetivos. A pessoa tem uma instabilidade afetiva acentuada devido à reatividade intensa do humor. Então, tem episódios de disforia. Disforia grita, ou está quieto, ou está isolado, ou está muito eufórico, né? Irritabilidade também, uma ansiedade geralmente durante algumas horas e raramente, no máximo, alguns dias. A pessoa com esse transtorno também tem uma carga de ira, de ódio, de raiva inapropriados. São intensos e de difícil controle. Por exemplo, apresenta frequentes demonstrações de irritação, uma raiva constante, sentimento de vingança e, às vezes, uma pessoa muito briguenta no sentido de luta corporal mesmo, né, com os outros. Também o indivíduo com transtorno afetivo borderline apresenta sentimentos crônicos de vazio, de tédio na sua vida. Agora, pensando em termos de sintomas ligados à impulsividade, eles apresentam conduta recorrente de tentativas, recorrente é que vai e volta, de tentativas ou ameaças de suicídio e também comportamento de automutilação, que é uma coisa que está bastante, quase com epidemia no meio da juventude, automutilação, se automachucar, cortar a pele, isso acontece nesse tipo de transtorno de personalidade. Também o indivíduo vai ter um padrão de relacionamento interpessoais muito instáveis, muito intensos, caracterizado por extremos de idealização, né? Aquela pessoa é a rainha da minha vida, é o rei da minha vida, e no outro momento, desvalorização, não serve para nada, não quero para nada, é melhor morrer. Né? Amor e ódio, bom ou mal. Existe a impulsividade, então, em pelo menos algumas áreas da vida dessa pessoa que são prejudiciais a ela mesma. Por exemplo, se envolve em gastos financeiros exagerados, envolvimento em comportamento de risco na área da sexualidade, com drogas, com álcool, a pessoa dirige carro de maneira imprudente e vários tipos de compulsões. Agora vamos pensar então em termos de sintomas interpessoais, que acontece na relação dessa pessoa que tem um transtorno afetivo borderline e outras pessoas com quem ela vive ou convive ou tem amizade. Primeiro, ela tem esforços desesperados para evitar um abandono ou uma rejeição real ou imaginado. Tem uma instabilidade na identidade, na autoimagem, né? A preferência sexual oscila muito. Né, os gostos, os valores são muito e persistentemente instáveis. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Como sintomas cognitivos, nessa pessoa com esse transtorno, ela tem uma ideação paranoide transitória relacionada ao estresse que ela está vivendo. O que é uma ideação paranoide? Ela tem ideias de perseguição, estão falando de mim, tem alguém que vai me perturbar, né? E ela pode ter sintomas de dissociação.
Os psicopatas, que é um termo antigo para transtorno de personalidade, via de regra, os psicopatas manipulam para conseguir bens materiais, financeiros ou que lhe proporcione prazer. Enquanto que as pessoas com transtorno borderline manipulam e cometem atitudes extremas a fim de conseguir apoio e afeto. Então, aquelas pessoas que sofrem do transtorno de personalidade borderline são indivíduos que afastam aqueles de quem mais precisam. Paradoxalmente, ao mesmo tempo que eles precisam do afeto e da companhia dessas pessoas, são capazes de afastá-las de forma cruel e muitas vezes assustadora. São muito exigentes de atenção e são excessivamente manipuladoras, embora nunca admita isso. Os borderlines têm profundos traços de masoquismo e de sadismo. De forma geral, são como crianças em um corpo de adulto, não tolerando quaisquer limites. São muito imaturos emocionalmente, impacientes, não sabem esperar, suas recompensas devem ser sempre imediatas, não toleram frustrações e tendem a colocar a culpa sempre nos outros por causa das suas próprias falhas. Isso provavelmente acontece porque os borderlines geralmente foram crianças privadas de uma necessidade básica. Possivelmente foram negligenciadas emocionalmente em alguma etapa da sua vida psíquica, o que, por sua vez, causou marcas profundas, indeléveis, muitas vezes, em sua personalidade. Essas marcas podem vir por inúmeros eventos traumáticos, como, por exemplo, a separação dos pais, abusos sexuais na infância, violência física e até a perda precoce de um ente querido. Então, partindo desse pressuposto, a gente pode dizer que o desenvolvimento emocional da pessoa com transtorno borderline estacionou drasticamente antes de alcançar a fase do pleno amadurecimento psicológico. Em resumo, são pessoas, os borderlines, que crescem e envelhecem fisicamente, mas emocionalmente continuam sendo crianças egoístas e, infelizmente, muito problemáticas. Indivíduos borderlines, eles podem ser pessoas que cresceram com grandes sentimentos de não ter recebido atenção suficiente e geralmente agem como crianças revoltadas e buscam caminhos para procurar essa falta de atenção em suas relações. Caminhos complicados, né? Que são imaturos e anormais. No segundo bloco, vamos ver o que é possível ser feito para ajudar essas pessoas com transtorno de personalidade borderline. Fique com a gente, voltamos já já. Este é o programa Claramente. Hoje estou abordando o tema transtorno de personalidade borderline, ou também chamado de limítrofe. Se você perdeu o primeiro bloco, é possível assisti-lo nas redes sociais, no site da TV Novo Tempo, que você pode ver aí na sua tela. Existem pessoas difíceis de conviver, como as pessoas obsessivas, as pessoas teatrais muito trágicas, as pessoas explosivas, aquelas que sensibilizam com tudo, sendo muito emotivas, e também pessoas muito detalhistas, muito perfeccionistas, inflexíveis, rígidas, né? Entre outras. Não é incomum no convívio com tais indivíduos complicados, algumas pessoas a gente até dizer assim, nossa, que pessoa neurótica, né? Bom, elas estão assim por alguma doença mental, ou são assim porque cresceram com uma ou mais dessas características, né, que eu falei, de serem detalhistas, serem perfeccionistas, serem trágicas e tal. Sabemos que há um espaço em nossa mente chamado inconsciente, um espaço virtual chamado inconsciente, que nos leva a fazer ou dizer coisas que podem espantar a nós mesmos. Mas também surge a pergunta, será que eu tenho um inconsciente ou eu sou o inconsciente? Ou será que não são as duas coisas? As pessoas podem ser mudadas, mas também podem se acomodar no seu jeito de ser e permanecerem sempre as mesmas, até morrer. Perguntas importantes nesse assunto podem ser, quero mudar? Percebo em meu jeito de ser algo que me faz sofrer e faz outras pessoas sofrerem? Desejo melhorar minhas características de personalidade que são imaturas e complicadas e que produzem sofrimento nas pessoas com quem eu convivo?
É muito difícil conviver com pessoas que respondem a tais perguntas com argumentos tipo assim, mudar em quê? Ah, mas eu funciono bem assim até agora, para que eu vou mudar? Ou então outras falam assim, eu não tenho nenhuma dificuldade com esse meu jeito de ser, as pessoas aqui me criticam. Mas a verdade é, não existe nenhuma pessoa que não necessita de aprimoramento na sua personalidade. Maturidade emocional é um alvo a ser perseguido a vida toda. Pessoas difíceis podem mudar. Elas precisam querer por si mesmas. Querer mudar porque pararam de negar que têm problemas de personalidade. Parar de negar é o primeiro grande passo para o começo da mudança. Parar de negar é admitir a existência do problema. E isto, por sua vez, é básico, é fundamental para se procurar os caminhos de resolução. Não é fácil mudar como somos, admito isso. É uma luta. Geralmente nos acomodamos e estagnamos no jeito de ser, no nosso jeito, a gente quer ficar na zona de conforto, né, na nossa vida e ficar como a gente funciona até agora na vida. Mas havendo a percepção dos problemas pessoais, de personalidade, e cultivando o desejo de melhorar o que se é, se a pessoa se empenha bastante, alguma mudança ocorrerá no seu jeito de ser. Isso é oposto, é o contrário de ficar estacionado numa rigidez de ser, de existir com a pessoa, causando sofrimento nos outros. Além do autossofrimento, porque a pessoa acaba fugindo da verdade sobre si mesma e ela fica num sofrimento que não precisava ter. Então, realmente, muitas pessoas apresentam o que chamamos cientificamente de transtorno de personalidade. Elas possuem um ego bastante doentio, acima das limitações que todos possuímos em nosso jeito de ser. Para alguns autores, essas pessoas, elas são indivíduos com personalidade anormal, sem apresentar, entretanto, uma lesão cerebral. Aparentemente não se acha uma lesão cerebral. Trata-se de um jeito de ser, a pessoa que tem transtorno de personalidade, um jeito de ser com fortíssima tendência de permanecer assim a vida toda e que compromete o desempenho dela nos seus relacionamentos gerais. O transtorno de personalidade aparece precocemente no desenvolvimento da pessoa e se entranha nela fortemente, fazendo-a ser assim. Hoje, no programa, claramente, estamos conversando com você sobre o transtorno de personalidade borderline. No primeiro bloco, nós vimos o conceito dessa doença, definimos os sintomas que fazem o diagnóstico e comentamos sobre suas possíveis causas. Vocês querem saber alguns tipos de pensamento borderline, que o indivíduo que tem transtorno de personalidade borderline, alguns pensamentos que eles têm? Por exemplo, alguns falam assim, eu tenho que ser amada por todas as pessoas importantes na minha vida o tempo todo, senão isso significa que eu sou desprezível. Percebe como é coisa extremista, né? Outras que têm esse transtorno falam assim, algumas pessoas são ótimas e tudo sobre elas é perfeito. Outras pessoas são inteiramente péssimas e devem ser severamente censuradas e punidas por isso. É um pensamento radical, né, que essas pessoas têm. Outro indivíduo com transtorno borderline pode ter uma forma de raciocinar assim, eu odeio quando as pessoas não dão atenção para mim. Ou pode dizer, eu não tenho controle sobre meus sentimentos ou as coisas que eu faço em consequência deles. Que tira o corpo fora, né? Outros pensam assim, quando eu estou sozinha, eu me torno ninguém e nada. Olha que radicalismo, né? Outros ainda mais pensam assim, eu não consigo parar a frustração que sinto quando necessito algo de alguém e não sou capaz de receber isso. Como não consegue parar de lidar com a frustração? Mas elas vivem isso. E outras podem ainda dizer um pensamento tipo assim, o que será que eu fiz para essa pessoa me olhar com desdém, com desprezo? A pessoa não está olhando com desprezo, mas ela interpreta que está olhando com desprezo. Então, se alguém com transtorno de personalidade se esforçar para analisar a sua tendência doentia de pensar, de sentir e de se relacionar, será possível flexibilizar a rigidez do traço marcante, alterado de sua personalidade.
Isso diminuirá o sofrimento para a própria pessoa e para aquelas pessoas com quem ela convive. Então, ela aprenderá, quando ela fizer essa autoanálise, quando ela for honesta com ela mesma, quando ela parar com a negação, quando ela admitir que ela tem problemas na maneira de pensar e na maneira de viver com as pessoas, então ela poderá aprender a controlar impulsos agressivos, explosivos, poderá disciplinar seus pensamentos distorcidos, graves. Ela verá que mantém crenças psicológicas, né, não saudáveis sobre situações da vida e dos relacionamentos. Ela poderá reduzir ciúmes doentios, ela pode aprender isso, ciúmes doentios que geram um monte de briga. Ela conseguirá ser mais misericordiosa com ela mesma e com as outras pessoas quanto a gastos e outras coisas mais. Então, quando alguém que tem transtorno de personalidade decide fazer o possível para melhorar seu comportamento, pode sair desse estado doentio de ser e, passo a passo, se tornar mais agradável, confiável, flexível, afetivo, menos dramático, menos histérico, menos agressivo e explosivo, menos frio e calculista, passando a ter apenas alguns traços, talvez não dominantes, do que antes era muito rígido e profundamente entranhado em sua personalidade. Bom, as características de personalidade de um indivíduo, como por exemplo, ser uma pessoa bem organizada, ou ser uma pessoa econômica, ou ser uma pessoa muito afetiva, por si só não determina a existência de um transtorno de personalidade. O diagnóstico de transtorno de personalidade é feito quando essas características e outras de personalidade se apresentam rígidas, estruturadas, persistentes, inflexíveis, que dominam o jeito da pessoa ser e são perturbadoras do funcionamento dessa pessoa, gerando estresse no relacionamento com os outros e um jeito encolhido ou atrofiado de estar na vida. Bom, o que se faz para tratar uma pessoa que tem transtorno de personalidade e estamos falando hoje de transtorno borderline? Bom, existe a medicação. Vários medicamentos podem ser usados em pessoas com transtorno de personalidade borderline. Uma vez que esse transtorno é considerado primariamente uma condição psicossocial, a medicação está indicada para tratar o que elas apresentam como sintomas de ansiedade ou sintomas depressivos e não a alteração do comportamento dela ali. Então, a psicoterapia é uma outra abordagem, né? A medicação, agora a psicoterapia, é um instrumento básico para ajudar a pessoa que tem transtorno de personalidade borderline, para que ela possa aprender, a gente chama de psicoeducação, né? Psicoterapia é psicoeducação, aprender a controlar melhor seus impulsos e que ela possa conseguir entender melhor seu comportamento. Na terapia psicológica, ela pode aprender habilidades que não possui, como, por exemplo, tomar consciência dos seus pensamentos distorcidos, como melhorar o relacionamento com as pessoas, como lidar construtivamente com frustrações. Ela vai aprender isso na psicoterapia. Bom, em geral, vai ajudar a pessoa com esse transtorno a fazer o seguinte: primeiro, admitir que ela tem o problema, como eu falei antes. Procurar e receber ajuda para mudar. Tem que ser ativa nisso. Entender, terceiro ponto, entender e perceber que existem formas de pensar distorcidas em sua mente, baseadas em crenças errôneas que ela desenvolveu ao longo da vida. Ela pode ter sofrido abuso no passado e ter desenvolvido uma maneira ruim de lidar com isso. Importante também é aprender a cultivar o conceito de que precisa desidealizar as coisas, aceitando que a perfeição é uma meta que nunca atingimos plenamente. Aceitando essa limitação, e a ansiedade pode diminuir, e também a agressividade, a explosão emocional, a hostilidade, que prejudica o contato agradável com as pessoas. Um quinto ponto, ela precisa olhar para seus erros cometidos involuntariamente como momentos para aprender, ao invés de se depreciar e se angustiar. Também pode aprender a se permitir ter momentos de relax, de lazer, de curtir algo agradável, desfrutando as amizades. Bom, eu desejo que Deus dê a todos nós uma clara mente para entendermos melhor a nós mesmos e quem que está ao nosso lado. Se você convive com alguém com sofrimento borderline, é importante você aprender essas informações, aprender a colocar limites
E se você tem o sofrimento borderline, então você aprendeu hoje aqui alguns passos para sair ou minimizar ou ir melhorando passo a passo esse sofrimento. Claramente fica aqui, esperamos você na próxima semana, no próximo programa. Fique com Deus e até semana que vem.